tempo. Oi, som. Amém. Você está feliz? Amém. Queridos, eu acho que roubaram o meu tempo todo. Eu acho que não vai dar muito tempo hoje não. Eu queria finalizar. Essa família, a Islândia disse: eu só quero 3 minutos. 13, marcou 13. Ele começou, faltava 3 minutos para 8h10. Não faz mais de 15. Amém, queridos. Eu queria que você abrisse comigo a sua palavra em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo de número 29. Amém. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 29. A gente vai continuar a nossa mensagem, onde nós estamos falando sobre os feitos gloriosos da cruz. Rafa, eu acho que eu vou querer que tu se sente um pouquinho também, tá? Baixa só um pouquinho. Glória a Deus. Vai sentar um pouquinho para tu descansar. Depois tu volta. Amém? Você está feliz? Olhe para umas 3 pessoas. Diga: Jesus é bom. Maravilhoso. É poderoso. É glorioso. Ele está aqui. Eu creio. Em nome de Jesus. Diga assim: eu vou me comportar como alguém que reconhece a presença de Deus nesse lugar. Eu não vou permitir que o diabo encha o meu coração. Amém? Eu creio, diga assim: eu creio que essa noite o Espírito de Deus vai me convencer mais uma vez do pecado, da justiça e do juízo. Amém? João capítulo 1, versículo de número 29. Nós estamos falando sobre os feitos gloriosos da cruz. Para quem não tem acompanhado hoje, nós vamos falar sobre os 7 aspectos da morte de Cristo na cruz. Amém? A gente já falou diversos temas dentro dessa temática dos feitos gloriosos da cruz. Nós cremos que lá na cruz Jesus nos deu algumas garantias de vida. Lá na cruz Jesus trouxe para mim e para você o perdão de pecados. Tanta coisa, tantos feitos vieram sobre nós. Amém? Só que hoje eu quero compartilhar com você. Se você trouxe hoje a sua apostila, está lá na 12.5. 7 aspectos da morte de Cristo na cruz. Sabemos, queridos, que a morte de Cristo na cruz não trouxe apenas 7 aspectos. Sabemos que a morte de Cristo na cruz trouxe muito mais de 7 aspectos. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês 7 aspectos, 7 características. Amém? Eu creio que Stephanie vai colocar aqui o versículo ainda, mas ela vai colocar aqui para que a gente possa acompanhar. O pessoal que não tem a apostila, quem tem, acompanha na sua, mas quem não tem, ela vai estar transmitindo aqui. Amém? A morte de Cristo na cruz foi toda inclusiva, ou seja, ela incluiu todas as coisas que Deus havia planejado para a nossa provisão completa. Dentre os muitos aspectos da morte de Cristo, aqui nós queremos destacar apenas 7. Amém? O primeiro aspecto é que Ele morreu como Cordeiro de Deus para tratar com a nossa natureza pecaminosa, ou seja, o pecado, e os atos pecaminosos, os pecados. Amém? Você está aqui, irmão? Amém. Deixa eu chamar você, te sacudir um pouquinho, glorifica a Deus com a tua vida. Se você entender, você diz glória a Deus. Se você não entender, você diz amém. Que eu posso entender. Mas vamos ler João capítulo 1, versículo 29. Diz assim:
Mas antes de ler, você precisa repetir comigo e dizer assim: Jesus morreu como uma oferta pelo meu pecado. Amém? Ele morreu como um cordeiro. Amém? João capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, antes de todas as coisas, eu quero que fique bem claro hoje aqui, para que nós possamos entender uma coisa. Jesus, ele é uma oferta de Deus pelo nosso pecado. Jesus, ele se entregou lá na cruz. Jesus morreu lá na cruz para pagar pelo meu e pelo teu pecado. Ele foi até a cruz, ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou para que tudo fosse pago naquele lugar. Para que o meu pecado fosse pago, para que o teu pecado fosse pago, para que não houvesse mais nenhuma dívida sobre a nossa vida. Amém? Então ele morreu como cordeiro para tratar da nossa natureza pecaminosa, para tratar do nosso pecado, algo que para nós não existia mais solução. Jesus se fez solução por nós. Então um dos aspectos da cruz, um dos aspectos de que Jesus ele coloca sobre a nossa vida, é que ele é o próprio cordeiro. Eu já expliquei aqui na semana passada que no Antigo Testamento eram oferecidas ofertas diante de um sacerdote no Santo dos Santos, e só quem poderia entrar nos Santos dos Santos era o sacerdote. Amém? Eu e você não poderíamos entrar no Santo dos Santos. E essa oferta era apresentada, sabe, irmãos, um cordeiro, e esse cordeiro precisava ser perfeito. Esse cordeiro, ele era entregue em propiciação pelo pecado do homem. Só que Jesus, ele se fez esse próprio cordeiro. Ele foi morto na cruz, ele foi crucificado na cruz, para nos dar, sabe, irmãos, de graça, um perdão que por muitas das vezes nós precisamos entender que nós não merecemos. Mas ele se fez pecado por nós, ele morreu por nós. João no capítulo 3, versículo de número 16, João 3,16, muito conhecido, a palavra de Deus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Só que no capítulo 1, versículo 29, quando João está batizando, e quando Jesus se aproxima de João, João é aquele que prepara o caminho, João é aquele que vai à frente, como alguém que está preparando o caminho para que alguém maior pudesse vir. João, quando vê Jesus vindo, ele diz: vejam, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? E aí a palavra de Deus diz que João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. João, quando vai batizar Jesus, João diz para Jesus: ei, é melhor que o Senhor faça o contrário. E Jesus disse para ele: faça como está escrito. Era necessário que fosse daquela forma, mas João preparou o caminho. João reconheceu da parte de Deus que Jesus, ele era o Cordeiro de Deus, que iria retirar de mim, de você, o pecado, que iria arrancar do mundo o pecado, que iria tirar do mundo o pecado. Amém? Você está aqui? Amém. Leia comigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, para a gente ser mais rápido. Você pode acompanhar aqui, amém? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Abra aí comigo. Diga assim: Jesus levou sobre si os nossos pecados. Amém? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Você crê assim? Diga assim: Jesus levou no madeiro o meu pecado, a fim de que eu e você morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Amém? Lê também comigo Hebreus capítulo 9, versículo 26 a 28. Hebreus capítulo 9, versículo 26 a 28. Amém? Diga assim: os feitos gloriosos da cruz. Amém? Os benefícios da cruz. Hebreus 9, 26 a 28. Você pode acompanhar aqui, irmãos. Vamos ser mais rápido. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar. Diga assim: Jesus veio destruir o pecado. Amém? Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Jesus, ele veio como um cordeiro. Esse cordeiro, ele foi colocado diante do altar. Esse cordeiro, ele foi colocado diante, sabe, irmãos, de uma oferta pelo pecado da humanidade. Essa primeira vinda de Jesus, ele veio, sabe, irmãos, para nos dar a oportunidade de recebermos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ele veio essa primeira vez para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados. A segunda vinda de Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Amém? Mas ele não vem mais como um cordeiro. Ele não vem mais como alguém que vai ser colocado como uma oferta. Agora Jesus retorna montado no cavalo branco para buscar a sua noiva. Noiva adornada, noiva preparada, noiva perfeita no Senhor. Aquela que o Espírito Santo está preparando para o dia do casamento. Você está aqui? Esse dia vai acontecer. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aquele que hoje tem se levantado contra, aquele que hoje tem trabalhado contra, ele vai se prostrar, ele vai reconhecer a grandeza do nosso Senhor. Mas o que nós precisamos entender é que enquanto Jesus não volta, ele nos dá o tempo para que eu e você possamos nos arrepender. Hoje nós estamos em um tempo da graça de Deus, mas nós não podemos banalizar essa graça. Nós não podemos achar que diante da graça nós podemos andar da forma que queremos. Nós não podemos mais uma vez dizer: eu crucifico mais uma vez Jesus na cruz. O que eu preciso hoje é tomar posse do que Jesus já fez por mim na cruz. O que eu preciso hoje é tomar posse daquilo que Jesus já garantiu para mim na cruz. Amém? Toda a palavra aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Jesus, ele estava no início, no princípio. Jesus está no meio e Jesus também está no fim. Amém? Mas o que nós precisamos entender, que como um homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, como nós acabamos de ler, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos.
e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Sabe, irmãos, eu não sei se você consegue entender, mas Jesus, ele é o noivo, a igreja é a sua noiva. E sabe, irmãos, quando a noiva está esperando pelo dia do seu casamento, ela se prepara para esse grande dia. Sim ou não? Eu me lembro que quando eu ia me casar, quando eu noivei com a minha esposa, ela começou a comprar muitas coisas, começou a se preparar. A gente começou a ganhar algumas coisas. A gente se prepara para o dia do casamento. Como seres humanos, a gente corre, a gente busca, a gente se dedica, faz o que é necessário. Mas, irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Nós vamos se encontrar com Ele nos céus. E sabe, irmãos, nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Nós precisamos nos preparar para o dia em que em breve o Senhor virá e não tardará, para que nós não possamos ser pegos de surpresa. Você está aqui? Jesus morreu na cruz, trouxe salvação, mas eu e você precisamos, por meio do Espírito Santo, estarmos preparados para o grande dia. Nós precisamos, por meio do Espírito Santo, entendermos a direção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos, por meio do Espírito Santo, termos clareza de quem somos. Nós precisamos, por meio do Espírito Santo que habita em nós, reconhecermos que nós estamos sendo preparados dia após dia para nos encontrarmos com o Senhor. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, a palavra de Deus diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. A palavra de Deus diz que aquele que confessa com a sua boca, ele alcança a salvação. Essa salvação, ela não vem por meio de obras, é mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele libera graça sobre nós, ou seja, a aniquilação do pecado. Os pecados que nós cometemos na carne, os pecados que nós cometemos ainda, sabe, irmãos, no tempo em que nós não conhecíamos o Senhor Jesus Cristo, na cruz, Jesus, Ele leva sobre si todos esses pecados. Na cruz, Jesus leva sobre si até os pecados que eu e você ainda não cometemos. Você está aqui? Mas a palavra de Deus diz que aqueles que confessam os seus pecados e os abandona, alcança a misericórdia de Deus. Eu preciso confessar diante de Deus o meu pecado, e Deus é poderoso para nos perdoar. Só que a palavra de Deus diz que quando Jesus se encontra com uma mulher pecadora, Ele não diz para ela: ei, os teus pecados estão cancelados, vai lá e continua pecando. Ele diz: os teus pecados estão cancelados, vá e não peques mais. A ordem de Deus para mim e para você é: eu perdoo os teus pecados, agora vá e não peques mais. A graça que Deus libera sobre a nossa vida não é uma graça barata, onde eu e você nós vamos sair e continuar pecando, mas é uma graça salvadora, uma graça que transforma a nossa vida, uma graça que transforma a nossa mente, uma graça que transforma a nossa forma de viver, e nós não mais temos prazer no pecado. A graça de Deus, quando nos alcança, a nossa vida não é mais a mesma. Você está aqui? Você está cansado hoje? Você está cansado? Você crê que a graça te alcançou? Você crê que a graça mudou a tua vida? Você crê que Cristo lá na cruz, o sacrifício de Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo trouxe vida para você? Então, se você crê, meu irmão, eu e você precisamos entender nessa noite que a cruz, ela não foi em vão. Você está aqui? Quantas pessoas eu converso, Islã, que se culpam, que se martirizam,
anulam a graça, anulam o sacrifício. E sabe, irmãos, na verdade o que nós precisamos é reconhecer Cristo em nossas fraquezas. Senhor, eu sou fraco, de verdade, e sem o Senhor eu não consigo vencer esse pecado. Na força do nosso braço não conseguimos, na força da nossa vontade, porque, queridos, a palavra de Deus diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. E quando nós buscamos preencher, se alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, o nosso espírito se torna mais forte do que a nossa carne. E sabe, irmãos, eu entendo que tudo que nós alimentamos se torna mais forte. Se eu alimentar a minha carne se torna mais forte. Mas se eu alimentar o meu espírito se torna mais forte. O espírito se torna mais forte. Jesus morreu de criatura, mas hoje eu preciso entender que se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Hoje eu preciso entender que se eu caminhar, se eu viver a minha vida sem Jesus, eu não sou mais ninguém. Eu volto àquela velha prática do pecado. Eu só sou o que sou porque a graça do Senhor me alcançou. Você só é o que você é porque a graça do Senhor te alcançou, porque Jesus te perdoou, porque Jesus perdoou a tua vida, porque como um cordeiro Ele se entregou pelo meu e pelo teu pecado. Nós só somos o que somos porque a graça do Senhor nos alcançou. E sabe, irmãos, quem era você? Quem era eu? Ele morreu como homem na carne para condenar o pecado e tratar com a carne do pecado. Em João capítulo 1 versículo 14 diz assim: aquele que é a palavra, diga assim, Jesus é a própria palavra. Você está aqui? Se você abrir lá em Gênesis, você vai ver Jesus na criação. Ele é a palavra. Tem pessoas que acham que Jesus só aparece no Novo Testamento, mas não. Toda a palavra aponta para Jesus. Na criação Jesus lá está. E façamos nós quem? Façamos nós o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós quem? Por que Deus fala no plural? Porque Jesus participou da criação. Jesus participou de todas as coisas. João capítulo 1 versículo 1 vai falar muito bem sobre isso. Ele diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Antes de todas as coisas existir, ele estava com ele no princípio. Você está aqui? Jesus é Deus, como João diz no capítulo 1. Ele está lá em Gênesis, ele está lá em Levítico, ele está lá quando Moisés, sabe, irmãos, abre o mar vermelho. Ele está lá em Apocalipse, na visão de João. Você está aqui? Jesus está em todos os lugares. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele morreu como homem na carne. João capítulo 1 acabamos de ler. Ele é a palavra, e essa palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Romanos 8:3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como uma oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado da carne. A lei não teve a capacidade de trazer salvação para o homem. A lei não teve a capacidade de mudar a vida do ser humano. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo, a oferta de Deus pelo nosso pecado, trouxe salvação e mudança de caráter, mudança de vida. A lei continua existindo, mas hoje nós não somos mais alguém que anda segundo a lei.
Nós não somos mais alguém que anda, sabe, irmãos, baseado nas regras dos homens. Nós somos alguém que andamos baseados nos princípios elementares da palavra de Deus. Jesus pegou todos os mandamentos e resumiu em 2, dizendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Porque se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, todos os outros serão cumpridos. Então, na graça de Deus, aquilo que Jesus fez por nós, irmãos, trouxe uma mudança para mim e para você. Nós não andamos mais segundo a lei, mas segundo a graça do Senhor Jesus Cristo. Essa graça que nos alcançou, essa morte de Jesus na cruz, trouxe para mim e para você essa mudança. E sabe, irmãos, às vezes a gente acha que a cruz é apenas um amuleto. E a cruz não é um amuleto. A palavra de Deus diz, se tratando da Santa Ceia, que todas as vezes que nós nos reunirmos para comer do pão e beber do cálice, nós devemos fazer em memória de Cristo. Sabe, irmãos, nós temos um rito de todos os meses, uma vez por mês, nos reunirmos e participarmos como igreja da ceia do Senhor, para estarmos em comunhão e mais uma vez lembrarmos do sacrifício de Jesus. Sacrifício esse que sem ele, eu e você não estaríamos aqui. Sacrifício esse que trouxe perdão para muitos que a lei ela não consegue perdoar. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora. E sabe, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, tem hora que a nossa mente entra em parafuso, porque a palavra de Deus diz: quer ser grande, seja servo de todos. O pequeno é o grande, o último é o primeiro, o primeiro é o último. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Cristo é diferente. A vontade de Deus é diferente da nossa. Nós precisamos reconhecer que a graça do Senhor se manifestou sobre todo aquele que reconhece-o como Senhor e Salvador da sua vida. Isso traz perdão, isso traz a aniquilação do seu pecado, e a sua natureza não é mais a mesma. Amém? Então ele morreu como o último Adão. Quem conhece a história do primeiro Adão? Você está aqui, irmão? Quem é o primeiro Adão? Você sabe quem é? Diga assim: Adão comeu do fruto, pecou, e a palavra de Deus diz que ele trouxe maldição para todos os homens. Então ele morreu como o último Adão. O primeiro Adão trouxe maldição para toda a humanidade. Mas o último Adão, ele trouxe salvação para toda a humanidade. O primeiro Adão foi desobediente, mas o último, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não pecou. O primeiro Adão pecou, o último Adão não pecou. O primeiro Adão culpou a sua esposa de um pecado que ele cometeu. Ah, pai, foi a mulher que tu me destes. O último Adão disse: pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O último Adão se calou, porque ele foi mudo. Ele se calou diante da cruz. Ele não culpou a sua noiva, mesmo ele tendo a ciência, o entendimento de que o culpado era a sua noiva, mesmo ele tendo o entendimento de que a humanidade era culpada, ele não culpou a humanidade. Ele se fez culpado por nós. Você está aqui, irmão? Você está entendendo isso? O primeiro Adão trouxe maldição. O último Adão, ele trouxe salvação, perdão.
graça. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Romanos 6,6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois sabemos que o nosso velho homem, você está aqui? Por isso que acontece um batismo. Você desce as águas do batismo, o velho homem fica naquelas águas. Pastor, não ficou ninguém lá. Isso é conversa fiada. É não, irmão. É pela fé. Pela fé está morrendo naquela velha natureza. Pela fé está morrendo aquele velho homem. E pela fé está nascendo um novo homem, restaurado. Sabe, irmãos, com um espírito vivificante, onde o pecado não tem mais poder sobre ele. Ele pode até pecar, mas o pecado não tem mais poder sobre ele, porque ele agora decide. O Espírito de Deus está ali, aconselhando, transformando, mudando, dando direção, mostrando o caminho. A vida dele não é mais a mesma, porque agora ele não anda mais sozinho. É por isso que Jesus disse para os discípulos: não vos deixarei órfão, enviarei um conselheiro, consolador, que estará convosco até o fim dos tempos. Ele habita em nós, ele nos dá a direção. O Espírito do próprio Deus habita em nós. Não precisamos mais, sabe, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, da presença de um sacerdote. O que nós precisamos é abrir a porta do nosso quarto, fechar, colocar o nosso joelho diante de Deus, e o nosso Pai que nos vê em secreto, ele traz recompensa para a nossa vida. O que nós precisamos, irmãos, é reconhecermos que Deus está no nosso meio. Ele habita em nós por meio do Espírito Santo, e hoje eu posso me comunicar com Ele. Eu não preciso mais oferecer sacrifícios, porque Ele se fez sacrifício por mim, pelo meu pecado, pela minha vida. Eu fui perdoado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado está tudo pago. Amém, irmãos? Ele morreu como uma serpente de bronze, para destruir o poder da velha serpente. Você lembra da maldição que Deus lançou sobre o homem quando o homem pecou? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você lembra? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua, e você lhe ferirá. A palavra de Deus diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás. Vamos ler novamente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente? Diga assim: Jesus. Este lhe ferirá a sua, e você lhe ferirá o calcanhar. Você está aqui? Abre comigo Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Aqui está falando da serpente, amém, irmãos? Ele está dizendo o seguinte: Deus está lançando uma maldição sobre ela. Ele está dizendo: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus foi à cruz, o diabo achou que tinha vencido. Mas sabe, irmãos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher, como um homem. Deus permitiu que tudo aquilo que, como eu e você, nascemos,
Jesus também nascesse da mesma forma. Sabe, irmãos, todo homem estava condenado à morte. E aí a gente sabe que existe dia de nascer, crescer e morrer. Jesus nasceu, cresceu e logo morreu. Então tudo aquilo que precisava acontecer na carne, aconteceu com Jesus. Mas o diabo não esperava que Jesus pudesse vencer a morte. O diabo não esperava que Jesus teria poder de vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia. O diabo não tinha essa ciência. E para ele estava contando a sua vitória. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, a palavra de Deus diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então quem é a serpente lá do Éden? Diga assim: o diabo. O diabo é a serpente lá do Éden. Só que quando Deus diz: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Irmãos, na descendência de Adão veio Abraão. Na descendência de Adão veio Isaac, Jacó, Davi, até chegar em Jesus. Então a inimizade que ele colocou entre a descendência do diabo, porque nós cremos que existem os filhos das trevas. Você está aqui? Mas também existem os filhos da luz. O descendente dela é o próprio Jesus, que quando ele vai à cruz, o diabo fere o seu calcanhar. Você está aqui? Mas o que ele não sabe, irmãos, é que em breve ele virá. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás. O diabo, ele é um perdedor. A cruz já nos trouxe a garantia de vida. Amém? Hebreus capítulo 2. Eu quero ler algumas passagens com você. Eu estou correndo, irmãos, porque o tempo se foi, roubaram meu tempo todo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, você está aqui? Ele também participou dessa condição humana. Quem? Jesus. Ele se fez homem, humano. Ele se materializou como pessoa. Ele participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem é que tem o poder da morte? Diga assim: o diabo. Mas Jesus foi lá e disse para o diabo: estou tomando o poder que era teu. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. João capítulo 12, versículo 31, a palavra de Deus diz: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Você está aqui? Quem é esse príncipe? Quem é esse príncipe? João capítulo 3, versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz: porque para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus na cruz, ele não só
nos perdoa do pecado. No Éden, irmãos, a palavra de Deus diz que, Lucas 4, você pode ler, que no Éden, Adão entrega para o diabo a autoridade que Deus deu para ele, por conta da desobediência, no Éden. Só que quando Jesus vem à cruz, Jesus recupera a autoridade como homem na terra que os filhos perderam. Você está aqui? A palavra de Deus diz que o homem deve governar sobre todas as coisas. Só que por conta do pecado, o homem não estava mais exercendo esse lugar de governo, mas sim de escravo. O homem não estava mais numa posição de autoridade, mas o homem agora é alguém que está aprisionado pelo pecado. E sabe, irmãos, quando Jesus vai à cruz, Ele diz mais uma vez para mim e para você: eu estou te dando novamente a autoridade que você perdeu. O diabo não tem mais poder para te aprisionar. É você quem decide viver livre ou preso. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A cruz trouxe liberdade. Eu não sou mais preso por correntes. Eu fui transformado pelo sangue do Cordeiro. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Eu não ando mais com medo do diabo. Porque tem gente que está dentro de casa dizendo: o diabo veio aqui em casa hoje. Bota ele para correr, irmão. Deus te deu poder, autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Se beberes veneno mortífero, não te fará dano algum. Tome posse da palavra de Deus, creia, caminhe como alguém que, sabe, irmãos, coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, que reconhece o que Jesus fez na cruz. Não anda mais com medo. Quem é o diabo perto dos filhos de Deus? A palavra de Deus diz, Tiago capítulo 4, versículo 7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e o diabo fugirá. Irmãos, se colocarmos as nossas mãos sobre alguém que está endemoniado, o diabo tem que bater em retirada, porque a palavra de Deus diz que a luz não se mistura com as trevas, e nós somos luz, nós temos a luz de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a autoridade. Amém? Então nós precisamos entender que Jesus na cruz venceu o diabo, venceu a morte, ressuscitou, nos deu garantia de vida. Nós não somos mais homens e mulheres acorrentados pelo pecado. Nós agora somos livres do pecado. Nós agora somos justificados por Deus. Amém? Glória a Deus. Ele morreu como primogênito de toda a criação, para que houvesse reconciliação de Deus com os homens. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim, querido. E aí a gente precisa entender. Semana passada eu falei sobre isso. Por isso que é importante que você não falte, para que você possa entender. Porque às vezes a gente está falando algo aqui e você está dizendo: oxe, o que é que o pastor está dizendo? Não estou entendendo nada. Mas porque semana passada você faltou, na outra semana você veio, e aí vira uma loucura. A gente aprendeu sobre a paz com Deus, a paz de Deus e a paz com Deus. Amém? O homem, quando ele estava morto em seus pecados e delitos, ele estava em guerra com Deus. Amém? Então Jesus na cruz reconcilia novamente o homem com Deus. E agora o homem está em paz com, e também tem a paz de... Eu falei aqui semana passada que tem dias que nós não estamos tão em paz. Você é ser humano e está aqui? Você é ser humano e está aqui?
Tem dias que nós não estamos tão em paz, mas nós temos paz com Deus. Tem dias que vem tanta turbulência que você fica, meu Deus, que é isso? É por conta disso agora eu vou morar no inferno? Não, eu estou em paz com Deus. Mas sabe, irmãos, a paz com Deus não é um sentimento. A paz com Deus é uma certeza de que eu não caminho mais em guerra com Deus, porque eu não sou mais alguém que anda no pecado. Eu não sou mais alguém que tem aquelas velhas práticas e ama o pecado. Agora eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga na cruz, o meu passado está tudo pago. Agora eu sou justo, justificado por Deus, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então hoje eu sou essa pessoa. Eu estou em paz com Deus. Então em paz com Deus não é um sentimento, mas a paz de Deus é um sentimento que brota de dentro para fora. Amém? Então lá na cruz, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20, lê comigo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus. Mais uma vez, tá? Agora o apóstolo Paulo. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, ou seja, tudo que existe e que é visível, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A crucificação nos permite que não sejamos mais rebeldes, inimigos de Deus. Ele morreu como pacificador para fazer a paz com Deus e com os outros. Efésios capítulo 2, versículo 14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Não somos mais quem anda segundo as ordenanças do homem. Amém? O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Romanos capítulo 8, versículo 1, a gente já vai finalizar, queridos. Eu quero finalizar essa matéria hoje. Ele morreu como um grão de trigo para dar-nos vida divina e formarmos um pão, um corpo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Quando a palavra fala pão, e aí a gente volta mais uma vez para a ceia. O pão da ceia representa o corpo de Cristo. Você está aqui? Quando partilhamos do pão, nós estamos nos fazendo um com Ele, como igreja. Ele é o cabeça de toda a igreja, que é o corpo, o pão. Você está aqui?
Então ele morreu como um grão de trigo para nos dar vida divina e formarmos um pão, um corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo, porque Cristo nos deu esse direito. Quando Deus envia Jesus, Ele vem como unigênito, o único Filho de Deus. Mas quando Jesus morre, ressuscita, vai para o Sermão do Monte, ensina aos discípulos, depois Ele vai para o Pai. Ele não sobe mais como unigênito, agora Ele sobe como primogênito. Porque naquele dia que Jesus ressuscitou, Ele estava nos dando mais uma garantia, um direito de se tornarmos filhos de Deus. E sabe, irmãos, como filhos de Deus, nós somos membros de um só corpo. A igreja Torre Forte não tem nada a ver com a placa da igreja. Nós precisamos entender que nós temos irmãos espalhados por todo o mundo, Assembleia de Deus, Verbo da Vida, Vitória em Cristo, Deus é amor. Mas nós precisamos entender que não é a placa da igreja que vai salvar. Não é porque eu vou defender uma placa, não, irmãos. Nós precisamos defender o corpo. Nós precisamos servir o corpo, não a denominação. Porque se eu sirvo a denominação, eu não sei qual foi o sacrifício de Cristo na cruz. Eu preciso de uma denominação, eu preciso congregar, eu preciso estar em comunhão com os irmãos, sim. Mas eu não posso permitir que o diabo encha o meu coração, onde cause, sabe, irmãos, divisão a ponto de eu dizer: essa igreja não é de Deus, esse espaço não é de Deus. O que eu preciso entender é que eu sou um pequeno grupo reunido, onde eu glorifico a Deus com a minha vida e entendo que tem irmãos na Universal, irmãos no Verbo da Vida, irmãos na Assembleia de Deus, em todos os lugares, glorificando o Senhor também. Nós somos um corpo, nós somos uma família, e tudo aquilo que pregarem para você contrário disso é heresia. Você está aqui? Afaste-se de tudo isso. Não existe placa de igreja suficiente salvadora. Não. Salvador só é Jesus Cristo. É Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem transforma, é Ele quem liberta. Salvação só existe nele. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém e nenhum outro há salvação a não ser nele. Amém? Então nós entendemos, irmãos, os feitos gloriosos da cruz. Mas nós não podemos apenas entender na igreja. Nós precisamos sair daqui dizendo: eu sou filho de Deus. Eu não mais ando com correntes, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Sabe, irmãos, esquecemos de pegar a palavra, meditar na palavra e colocar a palavra de Deus em prática. É por isso que por muitas das vezes sofremos por tão pouco, Severino, porque desacreditamos daquilo que o Senhor já nos garantiu na cruz. Às vezes até cantamos que grandes coisas o Senhor vai fazer lá na frente, mas grande coisa Deus já fez na cruz. Grande garantia Jesus já conquistou para nós na cruz. A cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. Jesus é suficiente. Jesus mais, querido, não existe Jesus mais, é Jesus é suficiente. Amém? Então esses são os feitos gloriosos da cruz. Semana que vem a gente vai ter o nosso pré-encontro. Você que vai fazer o encontro com Deus, vem estar aqui conosco.
Terça-feira vai ter um pré-encontro, a gente vai te dar algumas direções. Eu creio que vai ser sobrenatural, irmãos. Algumas pessoas vão subir aqui, vão trazer algo de Deus para a tua vida. Já vai estarmos dando aí o pontapé inicial para o nosso encontro. Terça-feira você vem, senta aqui, aprende algumas instruções que a gente vai te dar para lá, para o encontro, e também recebe de Deus uma porção dos céus sobre a tua vida. Hoje nós estamos encerrando sobre os feitos gloriosos da cruz. Lá no encontro a gente vai falar também alguma coisa sobre isso, de forma diferente, mas deixa eu te falar uma coisa: aplica na tua vida, coloque em prática. O mais importante de tudo, irmãos, quando a gente vem à casa do Senhor para estarmos em comunhão com os irmãos, é quando a gente entende que o culto acabou. Mas se quando a gente coloca os pés lá fora, começa um novo culto. O culto que agora você vai oferecer para Deus, no seu dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, com seus parentes, com seus familiares. Agora começa um novo culto. Culto onde você vai glorificar a Deus, onde você vai ofertar a Deus, como o Islã falou. Pega o dinheiro que tem aí, mulher, porque agora eu vou fazer uma oferta. Não é preciso ofertar só na igreja. Eu vou ofertar na vida de alguém. Eu vou trazer uma palavra para alguém. Eu vou ser testemunho para alguém. Começa mais um culto. O culto acaba na igreja, a comunhão dos santos acabou aqui, mas você colocou o seu pé lá fora. Começa um novo culto, um culto onde você vai glorificar a Deus com a sua vida, um culto onde você não vai precisar de uma plataforma. A tua plataforma é onde você está, irmão. Tem gente que precisa de uma oportunidade para falar de Jesus. A tua plataforma é o teu trabalho, é a tua casa, é os teus amigos, é onde você deve pregar a palavra de Deus. Amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Terça-feira, irmãos, pré-encontro, se prepara. Nós estamos a 10 dias do encontro. Esse encontro será sobrenatural. Irmãos, nós estamos mais de 30 pessoas aí que já fizeram as fichas. O negócio vai ser diferenciado. Se prepara, se prepara, se prepara, irmãos. Se prepara. Amém? Você está com expectativa? Eu acho que eu não estou nem conseguindo dormir. Eu estou sonhando direto, irmão. Eu disse à minha esposa ontem, eu digo, lembra do sonho? Ela disse, Eu estava preocupado, Severino, dizendo, Senhor, cadê as vidas que vai para o encontro? O pessoal está desistindo. Aí eu tive um sonho. E nesse sonho eu chegava para Thaís e dizia, Thaís, prepara as coisas aí para o encontro. Olha o tanto de ficha que apareceu. Ela disse, Juan, pelo amor de Deus, não permita que ninguém faça mais nenhuma inscrição. No sonho, ela se preocupou porque ela ia precisar trabalhar ainda mais. Já estamos há 4 meses trabalhando. Amém? Amém. O encontro já começou faz 4 meses, né? Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que tudo... Eu falei para minha esposa ontem, eu digo, tu lembra do sonho? Ontem 11 pessoas, Thaís, fez a inscrição? Foi ontem? 7, 10? 10 pessoas fizeram a inscrição. Uma família que tem vindo para a igreja, fez toda a família, fez a inscrição. Disse que vai para o encontro. Outras pessoas... Rapaz, a gente foi na casa de uma mulher ontem, oramos por ela, ela foi curada no seu interior. Jovens sendo pegos pelo Espírito Santo. Foi bom. Deus vai fazer grandes coisas. Agora, gera expectativa no teu coração. Gera expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Terça-feira pré-encontro, não falta, tá? Vem-se embora. Domingo, depois do culto de celebração, a gente vai ter uma reunião com todos os trabalhadores. A gente vai dar as últimas diretrizes para o encontro com Deus. Amém? Carminha e Ingrid, né? Cadê Carminha e Ingrid? Tá por aí, né? Então, Carminha e Ingrid também participa domingo conosco da reunião, tá? Pra gente ver como é que vai ficar os detalhes. Vocês já sabem, né, do que a gente tá falando. Então, vamos lá. Domingo tem culto de celebração. Sexta-feira tem torre de oração.
vem-se embora, vem estar conosco. Amanhã, quarta-feira, eu vou estar visitando alguns irmãos. Se você quiser ir comigo, Rafael vai. Ele nem disse que ia, né? Mas já estou chamando. Amanhã eu vou estar visitando alguns irmãos lá em Puxinanã. Amém? Então, se você quiser ir conosco, o meu carro é pequeno, mas se você tiver transporte também, né, para a gente ir todo mundo junto, vamos lá fazer um culto. Vamos ganhar vidas para Jesus. Deus é bom. Amém, irmãos? Então amanhã nós vamos estar saindo, eu acho que por volta de 7 da noite. E Deus vai fazer grandes coisas. Eu quero orar por você, te abençoar. Glória a Deus pelo ministério de louvor. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela vida de todos vocês. Valeu, Severino, pela presença. Glória a Deus pela sua vida, né? Severino, para quem não conhece, é um amigo do meu pai de longas datas, né? Lá atrás, no mundão, né? Era um dos parceiros do meu pai da gandaia. Mas para a glória de Deus, está os dois hoje servindo o Senhor, né? Com a vida transformada.